Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a mudança das posturas nas organizações. Como todo aquele cenário que nós falamos anteriormente, dos impactos ambientais, desenvolvimento sustentável, como isso afetou nos dias de hoje as organizações. Vamos lá? Pois bem, então o tema da nossa aula de hoje é sobre a evolução da gestão social e ambiental e o comprometimento atrelado à política ambiental. Como todos aqueles fatores que nós falamos nas aulas anteriores, da crise ambiental, dos impactos ambientais, do novo paradigma chamado de desenvolvimento sustentável, como isso foi internalizado nas organizações e como as empresas responderam a essa demanda. Vamos lá? Então, primeiramente, essa mudança de postura foi ocasionada, como nós vimos também nas aulas anteriores, ocasionando uma postura muito mais corretiva das organizações. Corretiva, né? Opa, peraí, deixa eu corrigir. Uma postura muito mais corretiva em se tratando do quê? Em se tratando que as organizações visualizavam a questão ambiental como um verdadeiro problema, como um custo adicional, como um custo a mais, e aí, em circunstância disso, elas só mudavam seu comportamento devido a uma mudança da legislação e também, concomitantemente, a uma intensificação do processo de fiscalização. Então, as empresas resolveram se adequar à legislação ambiental muito mais na perspectiva de procurar se enquadrar para evitar multas e penalidades. Então, uma postura muito mais corretiva, né? Atrelado à legislação e à fiscalização. Subsequentemente a isso, nós já vamos ter aí lá para a década de 90 uma questão, uma postura muito mais preventiva das organizações. Preventiva? Como assim? As organizações passaram a perceber que todo o processo de gestão ambiental poderia ocasionar uma redução das despesas da própria empresa. Então, uma economia de água, uma economia de luz, uma economia de insumos, de matéria-prima, até mesmo uma economia de recursos humanos. Então, a perspectiva de gestão ambiental atrelado a uma redução dos custos fez com que as organizações resolvessem adotar alguns modelos de gestão ambiental, nascendo aí o famoso SGA, que nós vamos falar mais adiante. Atualmente, devido a essa mudança, essa postura das organizações, elas perceberam que, além de elas conseguirem reduzir os seus custos, né, reduzir de uma forma drástica o seu processo de economia do modelo produtivo, elas perceberam que essa questão de meio ambiente poderia também gerar algum lucro. Então, dentro dessa análise, passa a ser visualizado os problemas ambientais como uma oportunidade. E aí nós vamos ter uma postura muito mais proativa das organizações. Na aula anterior nós falamos do surgimento de alguns mercados. E aqui nós vamos chamá-los de mercado verde, né? Na verdade, mercados verdes baseados em consumidores cada vez mais conscientes. Ou consumidores responsáveis. Consumidores mais informados sobre as atitudes e sobre também tanto o processo produtivo quanto fazendo o que eles chamam de rastreamento da produção. Então, seria uma pesquisa, porque a tecnologia da informação, a globalização, a internet, ela
acabou alimentando os consumidores, clientes, acionistas, a sociedade como um todo, de um grande prurido de informações. Então, em circunstância disso, tanto na perspectiva da concorrência, na perspectiva do mercado, nas perspectivas das organizações, elas acabaram utilizando isso como um fator de competitividade. Então, as organizações hoje, elas visualizam a questão ambiental como uma oportunidade de gerar novos negócios. E aí, não somente no aspecto de gerenciar o processo produtivo, mas também de criar novos mercados, que aí dando margem para serviços ambientais, produtos ecológicos, produtos sustentáveis, que nós vamos ver mais adiante. Então, eu resolvi colocar aqui esse quadro para ilustrar de uma forma bem mais fácil como essa mudança de perspectiva, essa mudança de postura fez com que as organizações passassem a visualizar a questão ambiental de forma mais proativa, conforme nós mencionamos. Então vamos ver aqui os velhos paradigmas. A responsabilidade ambiental corrói a competitividade. Em circunstâncias do quê? Em circunstância que viam a questão ambiental como custos, como despesas. Novo paradigma, né? O paradigma ambientalmente correto. A coestratégia empresarial gera novas oportunidades de negócio, que nós acabamos de mencionar, chamado de mercados verdes. A gestão ambiental é coisa apenas de grandes empresas, devido ao custo. Hoje, algumas pessoas até concordam com isso quando se fala no processo de certificação. Né? E aí nós estamos falando de um bem conhecido, da ISO 14000, que é um 14001, né, que é um processo mais caro. Mas entendam que o processo de certificação é uma coisa e o processo de gerenciamento dos recursos naturais, dos recursos ambientais da empresa como um todo é outro. Então, o modelo do SGI é apenas uma das plataformas, não existe apenas elas. Então, essa questão ambiental hoje, ela tem que ser desenvolvida, tem que ser apurada, devido a quê? Devido à mudança da legislação, mudança na consciência dos consumidores, no comportamento do mercado. Isso tem que praticamente ser uma obrigatoriedade se a organização visualiza isso de uma forma competitiva. Então, novo paradigma, a pequena empresa é até mais flexível, né, para introduzir programas ambientais. Vejam a palavra, programas ambientais, que nós vamos falar mais adiante sobre isso. Então, não é aquele processo de auditoria, de certificação, mas propostas mais simples, propostas que possuem o comprometimento de atender às perspectivas e às necessidades de cada empresa. Então vamos lá, velho paradigma, o movimento ambientalista age completamente fora da realidade. Isso era muito atrelado àqueles movimentos de algumas ONGs, né? Greenpeace, aquele pessoal que ficava acorrentado nas árvores, gritando, fazendo manifestos. Hoje essa perspectiva está muito ultrapassada. Hoje nós temos as ONGs, já consolidadas tecnicamente e ativas na participação de grandes comissões e de processo de certificações. Hoje nós vamos ter representantes dessas ONGs sendo, quando não responsáveis, quando não protagonistas em determinados órgãos ambientais. Então nós vamos ter, além de a pressão internacional, a pressão de algumas ONGs ambientais, nós vamos ter também a participação dessas lideranças dentro dos próprios órgãos ambientais. Então é aquela história, você prefere o quê? Você prefere ser pedra ou vidraça? Seria muito melhor você trazer esses representantes dessas ONGs, dessas ONGs, que eles têm uma responsabilidade, eles têm uma atribuição hoje no cenário da participação dentro desses órgãos ambientais, de credenciamento também. Então, para eles estarem fazendo parte do quê? Dos programas ambientais, que nós mencionamos mais acima. Então, velho paradigma, a função ambiental na empresa é exclusiva do setor de produção. Então, ficava o quê? Se tinha um setor, que era o setor, normalmente, o setor de engenharia. Então, se visualizava ali o engenheiro de produção, o engenheiro ambiental, ele com a única exclusividade de pensar nessa questão ambiental. Isso daqui foi totalmente já ultrapassado.
Hoje, já na década de 90, devido à implantação da visão mais holística, da visão sistêmica da organização, a questão ambiental, ela é, na perspectiva atual, uma responsabilidade de todos os setores, e não apenas um setor exclusivo para isso. Então, a função ambiental está em diversos setores do planejamento estratégico da empresa, desde a alta diretoria até propriamente o chão de fábrica. Tá ok? Então, vamos lá. Dando continuidade, nós vamos falar exatamente sobre essas posturas, essa mudança de postura das organizações. Então, aqui nós vamos ter no primeiro estágio uma postura muito mais corretiva, conforme nós mencionamos anteriormente, né? Uma postura, um estágio mais passivo, na qual as organizações visualizavam as questões ambientais como coisa apenas de ecologista, né? Coisa apenas de biólogo, como ações puramente voltadas para a redução de lucros. Então, quando se falava, por exemplo, a implantação de uma estação de tratamento de efluentes, meu Deus do céu, isso é muito caro, por que nós vamos implantar isso? Hoje, se a organização não implantar, não adotar uma estação de tratamento de efluente, uma estação de tratamento de resíduo e desenvolver uma atividade com impacto ambiental significativo, ela vai estar muito mais suscetível tanto à questão do órgão ambiental com as multas e penalidades, quanto também ao crivo das entidades internacionais, das ONGs, das ONGs e do próprio consumidor, e também sendo explorado pelo concorrente sobre o seu mau comportamento. Então, essa perspectiva é uma perspectiva muito mais antiga. Hoje, devido à tecnologia da informação e comunicação, devido à globalização, principalmente as mídias sociais, é um risco muito grande que a organização vai se ater dentro do mercado. Então, não realize investimento em redução e controle de poluição por visualizar isso como o quê? Como uma despesa. Visualizar isso como um custo a mais de produção. E principalmente repassando isso quando faz o pouco, devido ao quê? Devido ao que nós mencionamos na aula no slide anterior, devido a uma fiscalização, uma multa, aí ela já muda de patamar, ela já vai ter uma perspectiva muito mais reativa diante disso. Então, potenciais situações. Conflito entre as partes interessadas. Quando eu coloco partes interessadas, eu estou falando, além do órgão ambiental, eu estou falando dos acionistas, eu estou falando dos clientes, eu estou falando dos consumidores, e eu estou falando conflito também entre a circunvizinhança na qual está estabelecida a organização. Suscetível a multas e penalidades, e os concorrentes acabam também explorando esse mau comportamento no que nós podemos chamar de marketing verde. Isso o concorrente se utilizando principalmente, como eu falei, nas mídias sociais e também no seu próprio produto, né? Ou seja, explorando o mau comportamento daquela organização que não tem uma atitude responsável diante do seu compromisso atrelado. Então, aí as consequências, nós vamos ter os passivos legais, e aí nós estamos falando das multas, alvo permanente dos fiscais, além de ela ter uma visualização negativa, possivelmente com uma perda, uma redução da sua carteira de clientes, uma redução do mercado, isso que eu acabei de mencionar, e aí um outro probleminha, a não atração de investidores. Então, para ter acesso a financiamentos ou alguns programas governamentais, é necessário que a organização obtenha ou uma certificação, ou uma licença, ou também ela seja visualizada com um comportamento ético responsável, tanto social quanto ambiental. Então, assim, é um risco, conforme eu mencionei, é um risco muito grande se a organização não mudar a sua postura, não mudar o seu comportamento. Se ela não mudou, é porque o órgão ambiental onde ela está instalada, a população, os concorrentes, também estão com a mesma postura da organização, né? Porque, fora isso, é totalmente anticompetitivo ela se arriscar dessa forma. Uma postura reativa. Essa postura reativa busca cumprir a lei quando exigido pelos órgãos ambientais
Então ela precisa ser o quê? Ela precisa ser multada, ela precisa perder a sua fatia, o chamado market share de mercado, para ela o quê? Procurar se enquadrar. Só que esse enquadramento da organização vai se dar apenas no atendimento ao dispositivo legal. Então ela não avança. Então se a legislação está dizendo que ela só pode desmatar, vamos imaginar, 10% da sua área territorial, ela só vai desmatar 10% atendendo o dispositivo legal. Então ela não está preocupada em se tornar referência diante do mercado, ela está preocupada apenas em cumprir o dispositivo para não ser multado. Então é considerado isso como uma postura, como um estágio, né, reativo. Então tenta postergar, tenta adiar o máximo possível o investimento em controle ambiental, ela se compromete, não, nós vamos implantar uma estação de tratamento de resíduo, mas não agora, nós vamos implantar e fica sempre no projeto, e acaba não saindo. Exposição legal, risco de acidente com graves consequências econômicas, exposição aos concorrentes, acabam sendo as situações potenciais, e as consequências são aquelas que vocês já podem visualizar, né? Risco de perda de mercado, riscos financeiros, potenciais passivos legais, né? Postura mais proativa. A postura proativa, ela visualiza a questão ambiental como uma oportunidade, conforme nós falamos anteriormente. Então, ela já vê o mercado crescendo. Quando eu falo mercado, é um mercado de possíveis consumidores. Então, ela já visualiza um nicho de mercado, ela já visualiza consumidores responsáveis, consumidores conscientes, e ela já busca também se diferenciar dos demais mercados. Então, para isso, ao invés de ela adotar puramente uma postura de comprometimento, de atendimento ao dispositivo legal, o que ela faz? Ela procura se antecipar, ela procura se tornar referência tanto para o mercado, quanto para os concorrentes, quanto para o próprio órgão ambiental. Então, ela projeta uma imagem de uma organização ambientalmente responsável, sustentável, comprometida, exatamente para o quê? Captar investidores, captar mercados, criar novos mercados. Então, ela tem uma postura, possui um sistema de gestão ambiental integrado, né? As diversas funções corporativas, que nós vamos ver na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho de SGI, em que não é só a questão do atendimento ao dispositivo ambiental, mas também nós já vamos ter o quê? Um modelo de certificação de qualidade, o modelo de certificação de saúde, segurança ocupacional, de responsabilidade social e, é claro, de qualidade ambiental ou redução dos impactos ambientais, que nós vamos ter o famoso SGA, né? Sistema de Gestão Ambiental implantado. Então, potenciais situações, gerenciamento de riscos ambientais, racionalização dos investimentos, é importante isso. Melhores resultados operacionais com uma consciência ecológica, né? E credibilidade, maior credibilidade do mercado, atraindo mais investidores, ampliando cada vez o seu mercado e disseminando uma nova cultura, uma nova prospecção de acordo com o escopo do desenvolvimento sustentável. Ok? Então aqui, olha, aquilo que eu mencionei há pouco fez com que as organizações, além de elas terem internalizado esse comprometimento, uma mudança de postura organizacional, elas resolveram que implantar, né, alguns modelos que foram criados. Aí os principais modelos, eu vou ter aqui o modelo de qualidade, que aí nós vamos ter o mais atual ISO 9001 de 2015. Nós vamos ter o prospecto da ISO 14001 também de 2015. Né? Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da implantação de uma metodologia, nós estamos falando da implantação de um modelo de gestão ambiental dentro da organização, e isso sendo, para o mercado, entendido como uma credibilidade, como
um comprometimento, como um requisito atendido diante de um patamar de exigência consensuado de uma padronização ambiental dos atendimentos dos requisitos ambientais. Então, nós tivemos uma evolução da qualidade, nós tivemos uma evolução de uma padronização de qualidade ambiental, ou seja, redução dos impactos ambientais. Nós vamos ter também uma certificação de saúde e segurança ocupacional, né? Que aí nós vamos ter o famoso OSAS, né? Hoje, o OSAS, ele vem passando por uma concorrência. Nós vamos ter hoje, mais atual, o novo modelo da ISO, que algumas organizações já estão fazendo essa transição. A ISO 45001 de 2018, né? do ano passado. Então, nós vamos ter exatamente isso como uma ação, né, que algumas organizações estão atuando, tanto a questão de EPI, quanto a questão de rota de fuga, de emergência, qual a questão de alguns planos. Nós vamos ter também uma legislação, uma certificação voltada para a responsabilidade social, que nós vamos falar na próxima aula com isso. Nós vamos ter algumas normas conhecidas, como a SA 8000, a AA 1000, e hoje nós vamos ter, mais precisamente, uma NBR, nós vamos ter também o modelo da ISO 26000, e nós vamos ter a NBR 16000, né? Já a adoção. Então, aqui nós vamos ter muito mais uma divulgação das diretrizes, conceitos, normas, princípios de responsabilidade social. E a NBR 16001 vai trazer o quê? Vai trazer um comprometimento do atendimento dos requisitos ambientais, vai trazer uma padronização que deverá ser atendida pelas determinadas empresas. Então, tudo isso aqui, quando eu junto todos esses modelos de gestão, né, tanto gestão da qualidade, gestão ambiental, de saúde e segurança ocupacional e de responsabilidade social, quando eu integro todos eles, isso é chamado de Sistema de Gestão Integrado, ou SGI, né? Ou Sistema Integrado de Gestão. Então, esses dois termos que são bastante utilizados. Ok? Então, percebam que a mudança de postura não é uma mudança de postura apenas, como nós falamos anteriormente, de eu visualizar a questão ambiental de forma mais prospectiva ou implantar uma estação de tratamento de efluentes, mas foi criado o quê? Foi criado um mercado para isso. Foi criado padrões de qualidade para isso. E aí nós estamos falando das certificações ambientais. Então, a mudança de postura das organizações não é só visualizar a questão ambiental de forma mais positiva, mas se utilizar disso como um diferencial competitivo. Ok? Vamos lá. Então, aqui, dentro das principais soluções, aqui nós temos um fluxo, né? O primeiro fluxo é o levantamento ambiental, sendo feito um diagnóstico, ou seja, o levantamento de todos os problemas ambientais da organização. Esse é o primeiro modelo. Esse primeiro modelo, algumas das empresas detectam isso, mas elas não sabem o que fazer diante disso. A segunda etapa, eu vou ter uma questão mais gerencial, uma questão mais de gestão, então uma adoção de modelos de gestão ambiental. E aí nós estamos falando do SGA, Sistema de Gestão Ambiental, ou SGI, né? Se direcionando para o Sistema de Gestão Integrado, né? Uma mudança de postura. O fato é que o que as organizações, que nós falamos nas aulas anteriores, dentro desse modelo, o meio ambiente ele vai oferecer de duas formas. Ele vai oferecer os recursos ou como matéria-prima para a sua produção, e aí nós estamos falando de todo tipo de insumo, nós estamos falando desde água, nós estamos falando desde solo, nós estamos falando desde minerais, nós estamos falando tanto de recursos, no caso orgânicos, né? Tanto a fauna, a flora, nós estamos falando tudo isso, e depois, de acordo com a lei da termodinâmica, que também nós já comentamos em aulas anteriores sobre isso, ou como resíduo.
Então, a questão ambiental ela é visualizada ou como matéria-prima para a produção ou como dejeto. Então, o que fazer com a sobra? O que fazer com a sobra, principalmente a sobra de baixa qualidade, que não poderá ser reaproveitada? Então, pensando numa política ambiental, pensando no papel da organização diante de um possível problema gerado por ela, vem-se à tona 5 alternativas de utilização do recurso, tanto o recurso ambiental, como matéria-prima, ou como dejeto, como sobra, como rejeito. Então, nós vamos ter aqui, a primeira alternativa, prevenir, reduzir, reaproveitar, tratar e dispor. Pessoal, não tem outra opção. Ou a organização, ela desenvolve uma postura dentro de um modelo de gestão ambiental atrelado à sua política, uma postura preventiva, uma postura de reduzir o quê? Reduzir tanto o rejeito, reduzir os insumos ou reduzir mesmo a produção. Reaproveitar, que nós vamos falar mais adiante, tratar o dispor. Então, a escolha de uma dessas alternativas, por exemplo, se for um resíduo hospitalar, não tem outra opção. A legislação ambiental, ela determina o quê? Que tem que haver uma disposição, encapsulamento, tem que ser adequado, utilizando determinados procedimentos em atendimento ao dispositivo legal. Então, não tem outra opção. Então, qual é a postura da organização? É dispor o resíduo da forma correta, conforme a legislação vigente está descrevendo. Então, diante disso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter atrelado a sua política ambiental. Então, qual é o papel que a organização vai se manifestar diante da sociedade pela questão ambiental? Então, qual vai ser a sua postura? Qual vai ser o seu comportamento? Qual vai ser a sua política? Então, quando se fala em política, nós estamos falando em diretrizes, nós estamos falando em comportamento. Então, nós temos essas 5 alternativas e o resultado dessas 5 alternativas nós vamos ter ou a manifestação de uma tecnologia, de um produto ou de uma técnica, conforme vocês estão vendo aqui. Técnica SAF, hidroponia, permacultura, compostagem, tecnologias, implantação ou criação de cisternas, biodigestores, coletores solares, filtro mangas, ecoproduto. Ecoproduto, nós já vamos ter o quê? O beneficiamento, nós já vamos ter a incorporação. Quando eu falo ecoproduto, isso daqui também pode ser um ecoserviço, tá? Então, isso não é apenas não está voltado apenas para o setor de transformação, mas está também um setor de prestação de serviços. Então, eu posso ter madeira plástica, asfalto ecológico, telhas recicladas, carros híbridos e várias outras alternativas que as organizações estão buscando. Então, quando eu tenho um problema, qual é o problema? O que fazer com as garrafas PET? O que fazer com as garrafas PET? O que fazer com os pneus? Né? O que fazer com a sobra do coco? Qual a postura da organização perante disso? Então, ela vai recuperar essa matéria-prima utilizando de uma técnica que nós vamos ver mais adiante, da logística reversa, se ela produzir isso, né? Ou ela pode recuperar, um processo produtivo seu, ou ela pode capturar o processo produtivo, a sobra de processo produtivo de outro mercado, de outra empresa e utilizar isso em benefício, utilizar isso como uma agregação de valor. Então, são muitas oportunidades que a organização poderá adotar. Então, o resultado aqui dessa postura, nós vamos ter... só pode ser um? Não, pode ser 2, pode ser os 3, podem até ser mais. Mais produtos, mais serviços, mais técnicas, né? E mais tecnologias também sendo geradas. Então, é aí que nós vamos ter o quê? A incorporação da organização no seu compromisso de desenvolvimento sustentável. Ok? E aí nós vamos ter aqui, a primeira proposta, prevenir a geração, que significa modificar o processo. Quando se fala prevenir, gente, isso daqui são anos e anos. Aqui vai necessitar do famoso P&D, pesquisa e desenvolvimento. Então, para a organização mudar a sua matéria-prima, mudar o seu processo produtivo, mudar o seu insumo, isso daqui são anos, muitas das vezes, para a organização resolver. Reduzir a geração.
Então, ela não vai mudar, ela vai continuar utilizando daquela matéria-prima, mas ela vai reduzir o consumo daquela matéria-prima porque ela vai automaticamente se utilizar simultaneamente de uma outra matéria-prima. Então, ela vai balancear o seu processo. Ou então, ela resolveu criar um outro produto, um outro serviço para dar vazão naquele processo. Então, são opções que as organizações podem ter. Esse daqui é entendido como mais complexo, como mais caro, e aí nós vamos ter automaticamente indo do mais caro, do mais complexo ao mais barato, né? Que é o dispor. Reaproveitar, quando se fala em reaproveitamento, nós estamos falando na integração do processo de reciclagem, do processo de reuso, a não transformação da matéria-prima, não transformação do insumo, né? E nós vamos ter também a recuperação de um dos princípios ativos, um dos insumos. Então eu tenho, enfim, um produto, eu tenho uma sobra, eu tenho um rejeito e eu vou necessitar apenas de um elemento químico, um elemento biológico que está ali dentro daquele produto, está dentro daquele invólucro. Então eu vou utilizar de um tipo de tratamento, seja o tratamento físico, químico, físico-biológico, térmico, né? Ou o conjunto agregado deles, que aí nós vamos ter a ETE, né? Estação de Tratamento de Efluentes, para fazer o quê? Exatamente para conseguir recuperar uma dessas matérias-primas, um desses elementos, a ser o quê? A ser reaproveitado, a ser reutilizado dentro do processo de fabricação, dentro da dinâmica de fabricação do determinado produto ou serviço da organização. Quando não se tem outra forma, quando não se sabe hoje, não se tem uma tecnologia ou é um dispositivo legal que diz que, enfim, não pode ser reaproveitado, então, diante disso, por exemplo, o óleo lubrificante, né? Aí o dispositivo legal diz que ele não pode, embora algumas pessoas passam também a utilizar. Utilizam como inseticida, utilizam como óleo, né, para passar em madeira. No interior também se faz muito isso. Só que isso acaba sendo um descumprimento da legislação em vigor, né? Então, não se tem outra alternativa. Qual é a alternativa? Apenas dispor, seja encapsular, utilizar em aterros, utilizar em posse, em armazéns, fazer o quê? Fazer uma disposição adequada. Só que algumas vezes essa disposição não é só pegar o produto da forma com que ele terminou o processo, né, e fazer a disposição. Algumas vezes é necessário que você execute um tratamento mínimo ou máximo que seja. Para quê? Para reduzir o máximo possível os impactos ambientais. Então ele não pode ser jogado in natura, né? Ele não pode ser jogado da forma com que terminou o processo, o fim da linha de produção. Ele tem que receber um tratamento responsável para aí sim ser armazenado ou ser disposto da forma com que a legislação acusar. Então perceba, eu coloquei até aqui, ó, política ambiental e o comprometimento da empresa está coadunada exatamente ao tipo de escolha que a organização resolveu adotar diante de um determinado problema. Ok? Então, aquilo que eu falei anteriormente, vai, ó, a complexidade da solução vai do mais complexo, né? Vai do mais caro ao mais barato, né? Ao mais simples a ser adotado. Então, isso daqui, olha, conforme eu mencionei, como é utilizado pelas organizações? É utilizado através do marketing verde, né? A organização vai se utilizar dos princípios dos modelos de desenvolvimento sustentável para tentar o quê? Para tentar atrair mais investidores, tentar atrair mais consumidores dos seus produtos. Isso dá certo quando? Quando eu tenho uma população responsável, uma população consciente, uma população educada, uma população formada e uma população comprometida. Se tem uma localidade onde não existe esse cenário, logicamente as organizações vão preferir adotar o quê? Aquele que é mais barato,
puramente dispor. Tá ok? Então aqui eu tenho alguns fatores da escolha das soluções, daquelas 5 alternativas que eu mencionei. Os fatores econômicos, né, custos da tecnologia, os investimentos necessários, se a organização tem já alguma tecnologia já implantada, comparação entre os custos de tratamento e de exposição final, ou seja, desde da alternativa 3 até a alternativa 5. Então isso tem que ser levado em consideração. Além da tecnologia, mas também de recursos humanos, tá? Muitas das vezes o processo de gerenciamento desse modelo, ou dessa máquina, né, ou desse sistema, também vai exigir uma mão de obra mais qualificada. Qual a imagem que a organização procurará, né, se manifestar diante? Qual é a imagem que ela tem hoje? Qual é a imagem que ela projeta diante de um possível mercado que ela está visualizando? Então, isso também tem que ser levado em consideração. O que a legislação ambiental, a legislação local, que muda de país para um outro, determina, afirma? Se a minha proposta, se a escolha que foi deferida anteriormente está compatível com o dispositivo legal. Isso também tem que ser levado em consideração. E, além do que, os riscos, né, da organização está adotando a solução A mais B diante do quê? Diante de prêmios, redução de prêmios, de seguros, incidência, né, de acidentes no trabalho. Não é só a questão externa, mas nós vamos ver, inclusive na próxima aula, quando nós estivermos falando de responsabilidade socioambiental, é a visão mais holística da empresa, não visualizar somente o seu fator econômico, não visualizar somente o seu processo produtivo, mas visualizar também, além do mercado, dos concorrentes, mas se projetar daqui a 4 a 5 anos. Ok? Então aqui, olha, finalizando, nós temos a revisão de conteúdo. O que nós vimos? Nós vimos a mudança na postura das organizações, aí a postura passiva, reativa e a postura proativa. Isso com as suas características, com as suas consequências. Nós vimos também alguns modelos internacionais de gestão ambiental. Na verdade, não somente gestão ambiental, nós vimos os modelos da ISO, tanto de qualidade, saúde e segurança, responsabilidade social e, é claro, o ambiental. Então, essa mudança não foi uma mudança apenas de comportamento, mas a criação de novos mercados para isso, né? Novos cenários e oportunidades. É o que nós falamos em aulas anteriores, alguns autores colocam isso como uma crítica, que elas não estão fazendo isso pelo fato de elas estarem preocupadas com o meio ambiente, elas estão fazendo isso como um negócio, elas estão fazendo isso como uma oportunidade de aumentar a sua carteira de clientes. Eles chamam isso de neoliberalismo ambiental, né? É a falácia, a utopia do desenvolvimento sustentável. Nós vimos também as 5 alternativas, as 5 soluções técnicas para isso. A primeira é prevenir, reduzir, reaproveitar, depois de reaproveitar, nós vimos o quê? Tratar e dispor. Tá? E os famosos critérios que deverão ser levados em consideração, desde dos fatores econômicos, os fatores da imagem, da organização, os fatores de risco e também, é claro, os fatores legais, que a escolha de uma dessas 5 alternativas deverão ser levados em consideração.
ok? Bem, agradeço vocês a atenção, espero que vocês estejam fazendo os exercícios, né? Acompanhando, revisando, isso é muito importante para o processo de formação de vocês, ok? Tudo bem? Nos encontramos na próxima aula. Obrigado.